Boa tarde, pessoal. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre classificação linear. Bom, na aula de hoje eu vou abordar os seguintes tópicos. A classificação linear. Na aula de hoje eu vou falar mais especificamente sobre a classificação bayesiana. E na próxima aula eu vou falar sobre a regressão logística e também sobre as métricas que nós utilizamos para avaliar os classificadores. Bom, quais são as motivações por trás da gente aprender classificadores? Principalmente aqui na aula de hoje, classificadores lineares. Bom, eles podem ser usados para classificação de e-mails, ou seja, para distinguir entre spam e e-mails pessoais, ou seja, o que eles chamam de RAMs, de RAM, e também detecção de símbolos, por exemplo, ou classificação de símbolos, como por exemplo BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Classificação também pode ser utilizada para reconhecimento de dígitos escritos à mão. Por exemplo, essa figura aqui são todos dígitos que foram escritos à mão e vocês podem utilizar a classificação para técnicas de classificação, algoritmos, para poder reconhecer os dígitos e também classificação de texto. Ou seja, categorizar um texto em diferentes tópicos. Se é um texto sobre tecnologia, um texto sobre esportes, sobre moda e assim por diante. Bom, qual que é a definição do problema da classificação? O problema é atribuir a cada exemplo de entrada o rótulo que corresponde a cada uma das classes, das Q-classes existentes, que nós chamamos de CK, de 1, onde K vai de 1 até Q, a qual o exemplo pertence, ou seja, classificar cada exemplo, ou seja, o dado de entrada, dar um rótulo para ele, dizendo qual classe ele pertence. Esse tipo de desafio, de problema, ele é característico de problemas conhecidos como classificação, que nem a gente já tinha comentado na primeira aula. Semelhante ao problema da regressão linear, existe um conjunto de treinamento aqui na classificação. Então, nós temos também aqui um conjunto com as entradas e com os rótulos, os labels, ou seja, o vetor de atributos, e pode ser um escalar ou um vetor de saída, que nós vamos ver em seguida que pode ser também um vetor. E o i indicando o índice do exemplo, ou seja, nós temos n exemplos, que é, ou seja, o tamanho da base de dados, do conjunto de treinamento é dado por n, que é utilizado para treinar o classificador, onde, como eu disse, o vetor x ele representa o iésimo vetor exemplo de entrada, é um vetor com os atributos, né, que é caracterizado pelos k atributos, de x1 até xk, onde o i, conforme eu disse anteriormente, representa o índice da amostra, e o i ele pertence aos reais, ele representa o iésimo rótulo. E como nós vamos ver a seguir, ele pode ser um escalar ou um vetor, com dimensão Q. Um vetor, voltando aqui, um vetor coluna, com dimensão Q. Bom, a representação da saída desejada. A saída desejada, por exemplo, de entrada, deve ser o rótulo da classe a qual ele pertence. Então, na classificação que nós temos, dada a entrada, nós vamos ter um rótulo que significa a classe a qual aquele exemplo pertence. Dessa forma, a saída y do classificador é uma variável categórica, ou seja, discreta. Então, ela não é mais uma variável com infinitos valores. Ela vai ser uma variável categórica, ou seja, vai ser um número finito de valores. Vai ter um número finito de valores que vão significar a qual classe, aquela entrada, aquele vetor de atributos, ela pertence. Portanto, para nós realizarmos o treinamento do modelo, ou seja, do classificador, é necessário que nós escolhamos uma representação numérica para a saída desejada, ou seja, para o y, para o rótulo. Assim como nós vamos ver a seguir, duas opções podem ser adotadas para representar a saída.
dependendo do tipo de classificação que nós vamos fazer. Nós temos a classificação binária, onde existem apenas duas classes possíveis, C1 e C2. Portanto, nesse caso aqui, nós podemos utilizar uma única saída, ou seja, o y vai ser um escalar binário, que pode assumir o valor 0 ou 1. No caso, 0 vai significar a classe 1 e 1 a classe 2. Dessa forma, o y ele é um escalar real, de maneira que o classificador realiza um mapeamento de K ou seja, de uma dimensão K para uma dimensão escalar. E também é possível utilizar o y menos 1, ou seja, nós em vez de representar por 0, nós podemos representar a classe C1 por menos 1. O outro tipo de representação da saída desejada é a classificação multiclasses. Nesse caso, existem mais de duas classes, ou seja, o número de classes é maior do que 2. Uma estratégia bastante utilizada para representar a saída dessas classes é conhecida como one-hot encoding. O one-hot encoding ele utiliza uma representação binária para cada uma das variáveis categóricas. Então, nesse caso, o classificador produz múltiplas saídas, cada uma representando a possibilidade ou probabilidade do padrão, ou seja, daquele exemplo de entrada pertencer a uma classe específica. Por exemplo, vamos imaginar um classificador de texto com 4 classes possíveis. Então, o texto de entrada ele pode ser classificado entre esporte, política, ciências e variedades. Como que vocês representariam utilizando o one-hot encoding? Bom, a resposta seria dessa forma. Eu teria um vetor de saída, um vetor coluna, com quatro dimensões, sendo que cada uma dos elementos, cada uma das posições do vetor, indicaria a classe a qual o texto que está sendo classificado corresponde. Então, a primeira posição é esporte, a segunda política, ciências e variedades. Então, aqui nesse caso da representação da classificação multiclasses, a saída é um vetor coluna com dimensão Q, de maneira que o classificador ele vai realizar um mapeamento de um vetor real com K dimensões num vetor real de saída com Q dimensões. Então, o vetor de entrada, os dados de entrada são mapeados num vetor de saída com Q posições correspondendo ao número de classes. E com um valor diferente de 0 apenas para aquela posição que corresponde à classe a qual aquele exemplo de entrada corresponde. Agora eu falo sobre as fronteiras de decisão no classificador. Bom, o espaço de entrada, ou seja, o vetor de reais com dimensão K, ele é dividido em regiões de decisão. Então ele é dividido em Q regiões de decisão, as quais são delimitadas ou separadas pelas fronteiras de decisão, que correspondem às superfícies, chamado também de superfície de decisão, no espaço dos atributos onde ocorre uma indeterminação ou, analogamente, um empate entre as diferentes classes possíveis. Então, aqui eu tenho 3 tipos de classificação, com 2 parâmetros apenas, dois pesos, x1 e x2, e aqui eu tenho essa classe, então eu tenho essa região de decisão, R1, e a região de decisão R2, ou seja, 2 classes, e aqui eu tenho a fronteira de decisão, que é onde existe uma indeterminação, ou seja, é o ponto onde eu não saberia dizer se um elemento pertence a R2 ou a R1, ou seja, a classe 2 ou a classe 1. Então, esse ponto é um ponto chamado de fronteira de decisão. No caso aqui, é uma classificação linear, porque nós temos aqui a superfície de decisão é uma reta. Nesse segundo exemplo, nós temos também 2 classes, mas a fronteira de decisão ou a superfície de decisão ela já não é mais uma reta, é um círculo,
ou seja, essa classificação não é linear, é outro tipo de classificação. E no terceiro exemplo, nós ainda temos uma classificação linear, que as classes podem ser separadas por, no caso aqui, como nós temos apenas dois pesos, x1 e x2, dois atributos, nós conseguimos separar ela com retas. Então aqui eu mostro, como eu mostrei, as regiões de decisão em problemas de classificação binária e multiclasses, ou seja, nos dois primeiros casos eu tenho classificação binária, duas classes, e multiclasses, onde eu tenho mais de uma classe, no caso aqui 3 classes. Então aqui agora nós vamos entrar realmente na classificação linear. Como nós vimos anteriormente, o objetivo da classificação ele é de utilizar as características, ou seja, os atributos de, por exemplo, um objeto para identificar qual classe, ou seja, um grupo, a que esse objeto pertence. Um classificador linear, ele atinge esse objetivo, ou seja, da classificação, tomando uma decisão de classificação com base no valor de uma combinação linear dos atributos. Ou seja, a saída do classificador linear ele é dada por essa função aqui, f de uma combinação linear dos atributos, onde o f é uma função que converte o produto escalar dos dois vetores na saída desejada, ou seja, na classe daquele objeto. Então, como a gente pode ver, aqui agora nós introduzimos a função f, que é a função que converte o produto escalar, ou seja, a combinação linear, na classe que nós desejamos. Ou seja, na classe A, aqui o objeto, ou seja, aquele conjunto de atributos de um objeto pertence. Os classificadores lineares eles são frequentemente usados em situações em que a velocidade da classificação é um problema, pois ele geralmente é o classificador mais rápido. Então, eles são bem rápidos para classificar. E, além disso, os classificadores lineares eles geralmente funcionam muito bem quando o número de atributos é grande, como no caso da classificação de documentos. Se vocês imaginarem, a classificação de documentos vai pegar um documento e vai tentar classificar baseado em todas as palavras que aquele documento contém. Então, imagine um documento com milhares de palavras, e cada uma dessas palavras, diferentes palavras, vai ser um atributo daquele documento. Então, pode ter milhares. Então, no final das contas, esse documento vai ter uma representação, esse objeto do documento vai ter uma representação através desses atributos que tem milhares de atributos que correspondem a essas milhares de palavras. Então, os classificadores lineares eles funcionam bem quando o número de atributos é grande e eles são rápidos para fazer a classificação. Então, em alguns casos, quando vocês têm muitos atributos, ele é o classificador que é escolhido, geralmente para fazer esse tipo de trabalho de classificação de texto. Aqui eu falo sobre um pouco, uma recapitulação sobre a teoria bayesiana de decisão. Você já deve ter visto isso em outras disciplinas de probabilidade estatística. Bom, a teoria bayesiana de decisão é uma abordagem estatística para o problema de classificação. Ela explora o conhecimento de probabilidade ligadas às classes e aos atributos de um objeto, por exemplo, assim como os custos associados a cada decisão, ou seja, a cada classificação, para poder realizar a classificação de cada novo exemplo, cada novo conjunto de atributos de entrada. Algumas definições aqui importantes são, vamos considerar, por exemplo, um conjunto de atributos, considerando um exemplo ou seja, um conjunto de atributos a ser classificado, seja descrito por um vetor de atributos X, é um vetor coluna com K dimensões, ou seja, K elementos. Cada exemplo, ele pertence a uma e somente uma classe CQ, sendo que existem ao todo Q classes possíveis, conforme nós falamos anteriormente. Então, PCQ, ele denota a probabilidade a priori associada à classe CQ. Ou seja, é a probabilidade que nós já temos de antemão associada àquela classe. Ou seja, qual a probabilidade
de um vetor, ou seja, de um vetor de atributos, pertencer àquela classe. É a probabilidade que nós temos a priori. Em outras palavras, o PCQ indica a probabilidade de um exemplo arbitrário e desconhecido, pertencer àquela classe. Continuando aqui falando sobre a teoria bayesiana de decisão. Então agora vamos supor que um vetor de exemplo x seja observado. Então a gente observa um vetor de exemplos de um determinado objeto, um vetor de features, de características, de atributos. Vamos supor que a gente observa ele, de posse do conhecimento das características do exemplo, qual deve ser a decisão quanto à classe a que ele pertence, ou seja, como nós poderíamos fazer a classificação, ou seja, dizer a que classe pertence aquele conjunto de atributos. Bom, uma opção intuitiva e bastante poderosa para fazer essa escolha da classe é escolher a classe que se mostre a mais provável, ou seja, que tenha a maior probabilidade, tendo em vista os atributos específicos do exemplo. Ou seja, dado que nós observamos aquele conjunto de atributos, qual é a classe que tem maior probabilidade daquele conjunto pertencer? Ou seja, a decisão ela é tomada em favor da classe cuja probabilidade a posteriori, ou seja, já levando em consideração o conhecimento do vetor de atributos, seja máxima. Ou seja, dado que nós observamos um vetor de atributo, qual a probabilidade daquele vetor pertencer a uma classe Q qualquer? Então essa é a probabilidade a posteriori. A probabilidade a posteriori ela corresponde à probabilidade condicional definida por P, CQ dado X, ou seja, qual a probabilidade da classe CQ dado que nós observamos o vetor de atributos X. E uma pergunta que vocês podem fazer: como nós podemos calcular a probabilidade a posteriori? Ou seja, essa probabilidade condicional de CQ dado X. Bom, aí entra o teorema de Bayes, que diz que a probabilidade CQ dado X é igual à probabilidade de X dado CQ vezes a probabilidade de CQ dividido pela probabilidade do vetor de atributos, onde o termo P de X dado CQ, ou seja, a probabilidade de X dado que nós conhecemos a classe Q, é denominado de verossimilhança, ou likelihood, e o termo P de X é normalmente chamado de evidência. Então aqui nós calculamos a probabilidade PCQ dado X utilizando o teorema de Bayes. Bom, agora eu falo sobre a máxima probabilidade a posteriori, MAP. A opção intuitiva que nós discutimos anteriormente, que é utilizar a probabilidade a posteriori, ela é conhecida como critério ou decisor da máxima probabilidade a posteriori. MAP, do inglês Maximum a Posteriori Probability, cuja a decisão da classe por padrão X, ou seja, por vetor de atributo X, ela é dada pela classe CQ, que maximiza a probabilidade de CI dado X, ou seja, que maximiza a probabilidade a posteriori. Então a gente pode escrever isso de forma matemática da seguinte forma: o decisor MAP ele vai escolher a classe Q, que maximiza a probabilidade a posteriori para todas as classes. Então ele calcula a probabilidade da classe I, dado que nós sabemos que conhecemos o vetor X, para todas as classes, e a classe que maximiza esse valor da probabilidade a posteriori é escolhida como sendo a classe daquele vetor de atributo X. É importante aqui que vocês observem que, com base no teorema de Bayes, a solução para a equação acima ela é equivalente àquela que maximiza o numerador. Voltando aqui, nós sabemos que nós podemos escrever PCI dado X utilizando o teorema de Bayes. Nós podemos escrever o numerador
como Px dado Ci vezes P de Ci. De forma que o decisor map ele se torna a maximização de Px dado Ci vezes PCi. Vocês percebem aqui, podem perceber que o denominador P de x ele foi descartado aqui porque ele não depende das classes testadas, ou seja, ele não varia com as classes que nós estamos testando, então ele vai ser constante e aí ele só serve apenas como fator de escala no critério. Então a gente pode remover ele aqui do critério map. A gente só precisa maximizar esses dois termos aqui, na verdade, a probabilidade condicional, que pode ser reescrita como uma multiplicação desses dois termos, que dependem das classes. Aqui eu falo sobre a máxima verossimilhança, ML. O decisor de máxima verossimilhança, ML, do inglês Maximum Likelihood, ele parte do pressuposto de que não há informações estatísticas consistentes sobre as classes. Ou seja, nós não conhecemos a probabilidade das classes, nós não conhecemos o PCI. Então, aqui, nós não conhecemos a classe, a probabilidade da classe. Portanto, o critério ML ele toma a decisão, ou seja, ele escolhe a classe em favor da classe que apresenta o maior valor para a probabilidade P de x dado CI. Nesse sentido, o ML, o Maximum Likelihood, ou máxima verossimilhança, escolhe a classe CQ mais plausível, ou seja, mais verossímil em relação ao padrão observado. Então, diferentemente do classificador, ou seja, decisor MAP, a equação dele, do Maximum Likelihood, é dada pela classe que maximiza a probabilidade de x dado CI, diferentemente do MAP, que era a classe que maximiza esse produto aqui entre P de x dado CI vezes P de CI, a probabilidade da classe. Uma observação aqui interessante é que, se nós compararmos as expressões associadas do MAP e do ML, conforme eu acabei de fazer, nós percebemos que a diferença fundamental entre eles reside no fato do que o decisor MAP ele explicitamente incorpora o conhecimento das probabilidades a priori, ou seja, a probabilidade das classes. Então, a diferença é que no MAP nós temos aqui multiplicando pela probabilidade das classes. Já no Maximum Likelihood nós não temos isso, porque essa informação ela não está presente, nós não conhecemos, ou nós não temos uma informação consistente sobre essas probabilidades. Mas, curiosamente, quando nós temos um cenário em que as classes são equiprováveis, ou seja, elas têm a mesma probabilidade, ou seja, 1 sobre Q, e independentes do índice I, ou seja, do índice da classe, então, maximizar a probabilidade a posteriori vai fornecer também a solução do Maximum Likelihood. Ou seja, se esse valor aqui da probabilidade de classe for igual a 1 sobre Q, ele não depende da classe, ou seja, cada classe tem a mesma probabilidade, elas não vão ter probabilidades diferentes, então a gente pode, como a gente precisa maximizar em relação à classe, e isso é constante, esse fator aqui acaba não influenciando na hora da maximização, então ele pode também ser deixado de lado. Então, no final, caso as classes sejam equiprováveis e independentes do índice da classe, o decisor MAP e o decisor ML eles são equivalentes. Aqui um exemplo para a gente dar uma entendida um pouco melhor sobre a decisão de Bayes é o diagnóstico de doenças. Nesse exemplo aqui nós vamos supor que nós estamos trabalhando no diagnóstico de uma nova doença e que nós fizemos testes em 100 indivíduos distintos, 100 pessoas, e após nós coletarmos os resultados, nós descobrimos que 20 desses indivíduos possuem a doença, ou seja, 20%, e 80% estavam saudáveis, ou seja, 80 de 100 e 80%. Sendo que dos indivíduos
que possuíam a doença, 90% deles receberam positivo no teste da doença e 30% deles que não possuíam a doença também receberam o teste positivo. A pergunta aqui desse problema é: se um novo indivíduo realizar o teste e receber um resultado positivo, qual é a probabilidade de que ele realmente esteja doente, que ele realmente possui a doença? Então a gente vai calcular isso agora em seguida. Então, quais as informações que nós temos lendo aqui o enunciado? Bom, nós temos duas classes, ou seja, possui doença ou não possui doença. Um atributo apenas, que é o resultado do teste, positivo ou negativo. A pergunta que nós temos aqui do problema, em forma probabilística, pode ser escrita da seguinte forma: qual a probabilidade de uma pessoa ter a doença, realmente ter a doença, dado que o resultado é positivo? Ou seja, o resultado é positivo, e qual a probabilidade da pessoa realmente estar doente? Ou seja, a probabilidade do indivíduo ter a doença, dado que o resultado observado é positivo. Bom, lendo o enunciado, nós temos também essas informações. A probabilidade de dar positivo, dado que ele realmente tem a doença, é de 90%. A probabilidade que de dar positivo e ele não ter a doença é de 30%. A probabilidade de ter a doença é de 20% e a probabilidade de não ter a doença, 80%. A probabilidade de dar positivo é igual à probabilidade de dar positivo e ter a doença, vezes a probabilidade da doença, mais a probabilidade de dar positivo dado que ele não tem a doença, vezes a probabilidade de não ter a doença. Então, isso é igual a 42%. Então, aplicando aqui o teorema de Bayes, para calcular as duas probabilidades, ou seja, a probabilidade de ter a doença, dado que o resultado é positivo, e a probabilidade de não ter a doença, dado que o resultado é positivo, usando os valores que nós temos aqui, as informações que nós possuímos, nós calculamos e chegamos aos seguintes valores. Então, a probabilidade de ter a doença, dado que o resultado é positivo, é de aproximadamente 43%. E a probabilidade de não ter a doença, dado que o resultado é positivo, é de aproximadamente 57%. Ou seja, vocês percebem que a probabilidade dele não ter a doença, mesmo tendo seu teste positivo, é de aproximadamente 57%. Ou seja, a probabilidade de falso positivo é alta. Portanto, esse teste não é muito confiável. Porque mesmo você não tendo a doença e retornar um positivo, é maior do que você ter a doença e retornar positivo. Então, esse teste não é muito confiável. Agora nós vamos falar sobre o classificador naive Bayes, ou seja, o classificador ingênuo de Bayes. Esses classificadores, denominados naive Bayes, eles são classificadores que assumem que todos os atributos são estatisticamente independentes uns dos outros. Então, aqui, no caso, a alteração do valor, ou seja, se os atributos são estatisticamente independentes, a alteração do valor de um dos atributos não influencia diretamente ou altera o valor de qualquer um dos outros atributos. Dessa forma, a probabilidade da classe CQ, dado o vetor de atributo x, ela pode ser reescrita da seguinte forma, que eu mostro aqui. Então, a probabilidade da classe CQ, dado que nós conhecemos o vetor de atributo x, dado o teorema de Bayes, ela é escrita da seguinte forma: P, probabilidade do vetor x dado a classe CQ, vezes a probabilidade da classe CQ dividido pela probabilidade do vetor de atributo x. Como nós assumimos que os atributos são independentes, nós podemos escrever essa equação aqui da seguinte forma: multiplicação dos atributos, então das probabilidades condicionais dos atributos. Então ela se torna P, probabilidade de x1 dado CQ, probabilidade de x2 dado CQ, até xk dado CQ, vezes a probabilidade da classe CQ, dividido
por P de x1 vezes P de x2 e assim por diante até P de xk. Então, como eles são independentes, nós podemos abrir isso, abrir essa equação, expandir e reescrever dessa forma, mostrada aqui. Com a independência dos atributos, os decisores map e ml eles são dados pelas duas seguintes equações. Então aqui no map nós vamos maximizar, ou seja, a solução é a classe que maximiza o produto das probabilidades condicionais dos atributos vezes a probabilidade da classe, e o ml escolhe a classe que maximiza apenas a multiplicação, ou seja, o produto das probabilidades condicionais dos atributos. Bom, aplicações típicas do classificador Naive Bayes incluem a filtragem de spam, ou seja, classificação de spam, e classificação de documentos e também previsão de sentimentos. Bom, algumas vantagens do classificador Naive Bayes são que ele é fácil de ser implementado e ele é altamente escalável, ou seja, você consegue estender ele para um número muito grande de atributos. Ele funciona bem com poucos dados, ou seja, se você tiver uma base de dados pequena, ele funciona bem. Ele é rápido para realizar as classificações e, portanto, ele pode ser utilizado em aplicações de tempo real. As classificações e tanto o treinamento também é feito de forma rápida. Além de simples, ele é conhecido por apresentar uma performance muito melhor, em alguns casos, de que métodos de classificação altamente sofisticados em algumas aplicações. Nas notas, embaixo aqui do slide, eu não estou mostrando isso agora, mas você pode olhar depois, eu coloquei uma referência de um artigo que explica porque o classificador Naive Bayes ele é melhor do que alguns classificadores mais sofisticados em alguns casos. Então esse artigo explica bem isso. Algumas desvantagens do classificador Naive Bayes é que ele assume que todos os atributos eles são independentes, o que muitas vezes não é verdade na prática. Então muitas vezes os atributos eles não são independentes, eles têm uma dependência. Então variando um valor de um atributo vai impactar no valor de outro atributo. Os classificadores Naive Bayes eles não conseguem classificar casos caso uma das probabilidades condicionais seja igual a zero. Ou seja, se uma das probabilidades condicionais for igual a zero, se nós voltarmos aqui, se por exemplo aqui P de x1, probabilidade do atributo x1 dado CQ for igual a zero, como nós temos esse produto, a probabilidade final aqui da classe, dado aquele atributo, vai ser zero. Mas existem algumas formas de se driblar esse problema. Então, existem algumas formas de nós calcularmos a probabilidade da classe, mesmo tendo essas probabilidades condicionais iguais a zero. Uma das técnicas, por exemplo, um exemplo de uma técnica para driblar esse problema, solucionar esse problema, é a técnica da suavização de Laplace. Outra desvantagem é que é desnecessário se conhecer ou assumir as probabilidades condicionais dos atributos. Ou seja, para poder realizar os cálculos para encontrar a melhor classe, nós precisamos conhecer ou, de alguma forma, assumir as probabilidades condicionais dos atributos. Então, isso pode ser uma desvantagem em alguns casos. Bom, agora eu falo dos tipos de classificadores Naive Bayes com relação aos tipos de probabilidade condicionais que nós assumimos para os atributos. Na prática, as probabilidades condicionais dos atributos x, k, de uma classe CQ, ou seja, a probabilidade de x de k dado CQ para todos os k, são geralmente modelados usando-se o mesmo tipo de distribuição de probabilidade, como as distribuições Gaussiana, multinomial e de Bernoulli. Portanto, tem-se 3 tipos diferentes de classificadores, dependendo da suposição feita para a probabilidade condicional P de xk dado CQ.
nós temos o classificador Naive-Bayes gaussiano, quando os atributos são considerados, as probabilidades condicionais dos atributos são consideradas como sendo distribuídas através de uma distribuição gaussiana. O classificador Naive-Bayes multinomial, quando os atributos são considerados como retirados de uma distribuição multinomial. E o classificador Naive-Bayes de Bernoulli, que quando os vetores, Bom, agora nós falamos dos 3 tipos de classificadores Naive-Bayes. Na prática, as probabilidades condicionais dos atributos xk de uma classe CQ, ou seja, a probabilidade de xk dado CQ para todo K, essas probabilidades condicionais elas são geralmente modeladas usando-se o mesmo tipo de distribuição de probabilidade, ou seja, se assume a mesma distribuição, se utiliza a mesma distribuição para todas as probabilidades condicionais dos atributos. Os tipos de distribuições mais utilizados são a gaussiana, a multinomial e a de Bernoulli. Portanto, utilizando-se esses 3 tipos de distribuições para os atributos, para as probabilidades condicionais dos atributos, nós temos 3 tipos diferentes de classificadores dependendo da suposição feita para a probabilidade. Então, nós podemos ter o classificador Naive-Bayes gaussiano, no caso, onde as probabilidades condicionais dos atributos são retiradas, são feitas iguais a uma probabilidade de uma variável aleatória gaussiana. O classificador Naive-Bayes multinomial, quando nós utilizamos a distribuição multinomial. E o classificador Naive-Bayes de Bernoulli, quando as probabilidades condicionais dos atributos elas são feitas iguais à probabilidade de Bernoulli. Agora eu falo aqui do classificador Naive-Bayes gaussiano. Nesse caso aqui, quando nós lidamos com atributos x1 até xk que apresentam valores contínuos, uma suposição típica é que os valores dos atributos sejam distribuídos de acordo com uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição gaussiana. Para se encontrar os parâmetros desse classificador, nós fazemos o seguinte: primeiro, nós segmentamos os atributos de x1 a xk de acordo com a classe que eles pertencem. Em seguida, nós calculamos a média de xk dado a classe CQ e a variância de xk dada a classe CQ de cada atributo xk em relação àquela classe CQ a que o atributo pertence. Assim, a probabilidade condicional P de xk dado CQ ela pode ser calculada inserindo-se o valor de xk na equação da distribuição normal, parametrizada com a média de xk dado CQ e a variância de xk dado CQ. Então, vocês podem calcular a probabilidade condicional Pxk dado CQ utilizando essa equação que eu mostro aqui. Essa é uma outra suposição forte, ou seja, supor que as probabilidades condicionais podem ser calculadas através de uma distribuição normal é uma suposição forte. É uma outra suposição forte, além daquela outra suposição que nós fizemos de que os atributos são independentes. Então, porque muitos atributos eles não seguem uma distribuição normal. Então, essa é uma suposição forte, porque no caso de várias aplicações, os atributos eles não têm uma distribuição normal. Mas, embora isso seja verdade, supondo que uma distribuição normal, supondo a distribuição normal, isso torna os cálculos muito mais fáceis e rápidos. Então, às vezes é um mal necessário se utilizar esse tipo de suposição. Aqui eu apresento um outro exemplo, a probabilidade da prática de esportes, onde nós vamos utilizar o classificador Naive-Bayes gaussiano. Nesse exemplo, nós vamos usar o classificador Naive-Bayes gaussiano para calcular a probabilidade dos jogadores jogarem ou não com base em algumas condições climáticas. Aqui no caso, apenas duas, temperatura e umidade.
Baseado nos dados abaixo, a pergunta aqui desse exemplo é, baseado nos dados abaixo, qual que é a probabilidade dos jogadores jogarem se a temperatura for igual a 25 graus centígrados e a umidade for igual a 62%. Então aqui nós temos dois atributos, atributo temperatura em graus centígrados e atributo umidade em porcentagem, e a classe a que ele pertence. Então são apenas duas classes, é jogar sim ou jogar não, ou seja, classe sim e classe não. Então, agora em seguida nós vamos calcular as probabilidades necessárias para que a gente consiga responder aqui a pergunta. Se eles vão conseguir jogar, dado que a temperatura é de 25 graus e a umidade de 62%. Então, inicialmente, nós precisamos calcular a média e a variância para cada atributo, ou seja, para o atributo temperatura e o atributo umidade. Então, separando os atributos em classes, nós temos para a classe sim a probabilidade, a média da temperatura, dado que jogar é igual a sim, 22,78, o desvio padrão, ou seja, a raiz quadrada da variância, da temperatura, dado que jogar é igual a sim, a 3,42, a média da temperatura, dado que jogar igual a não, igual a 23,67, e o desvio padrão da temperatura, dado que jogar igual a não, igual a 4,39. Já no caso do atributo umidade, a média da umidade, dado jogar igual a sim, igual a 79,11, o desvio padrão da umidade, dado que jogar igual a sim, é igual a 10,22, a média da umidade, dado que jogar igual a não, igual a 86,20, e o desvio padrão da umidade, dado que jogar igual a não, igual a 9,73. As probabilidades de jogar igual a sim são 9 em 14, ou seja, a probabilidade de jogar são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ou seja, o total 14, e quantos casos igual a sim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, probabilidade de jogar 9 em 14 e a probabilidade de não jogar 5 em 14. O restante aqui, para o somatório das duas probabilidades, está igual a 1. Então, utilizando o que nós vimos aqui anteriormente, utilizando a equação da distribuição normal parametrizada com as médias que nós calculamos, eu consigo calcular a probabilidade condicional da temperatura ser igual a 25, dado que jogar é igual a sim. Então, eu apliquei aqui na PDF, na distribuição normal, obtive a probabilidade, faço a mesma coisa para temperatura igual a 25 e jogar igual a classe não, dado que a classe é não, obtenho aqui o valor, faço a mesma coisa para a umidade, dado que jogar igual a sim, e umidade, dado que jogar igual a não, obtenho as probabilidades condicionais. De posse dessas informações, utilizando o teorema de Bayes, eu consigo calcular a probabilidade de jogar igual a sim, dado que a temperatura é igual a 25 graus e a umidade é 62%, tenho que ela é igual a 5,83 vezes 10 a menos 4, e a probabilidade de não jogar, dado que a temperatura é igual a 25 graus e a umidade 62%, é igual a 5,78 vezes 10 a menos 5. Então, comparando as duas, nós concluímos que a probabilidade é maior para que ele jogue. Então, existe uma probabilidade maior de que ele jogue, dado que a temperatura é 25 graus e a umidade 62%. Aqui um outro exemplo, agora da detecção de símbolos DPSK em canais AWGN. Vamos imaginar aqui, analisando aqui essa figura, um codificador que converte o milésimo bit de uma mensagem composta por zeros e uns nos símbolos S0 igual a menos 1 e S1 igual a 1 para o bit 0 menos 1 e bit 1, 1, respectivamente.
Então, esse codificador, entrando nessa sequência de bits, ele vai sair o SM, onde o M significa o bit. Então, S0 é igual a -1 e S1, ou seja, o símbolo para o bit 1 igual a 1. Em seguida, esses símbolos codificados, eles passam por um canal AWGN, cuja saída ela é dada por essa equação aqui. Então, o AWGN aqui, só relembrando, significa Additive White Gaussian Noise. Então, é ruído gaussiano aditivo, branco. Então, ele passa por um canal AWGN. No caso aqui, o W é o ruído gaussiano aditivo, branco, com média 0 e variância variável. Porque nós vamos aqui no exemplo para variar a SNR, a relação sinal-ruído. Finalmente, do lado de lá, ou seja, do lado do receptor, o detector ele vai ter a tarefa de recuperar os bits transmitidos de tal forma que a probabilidade de erro, P de E, seja minimizada. Ou seja, a probabilidade do M chapéu, ou seja, do bit detectado, do bit estimado, vamos dizer assim, essa probabilidade seja minimizada. Aqui, nesses 3 gráficos, eu mostro a função massa de probabilidade dos bits, mostrando que os bits que eu vou utilizar para calcular aqui a taxa de erro de bit, eles são equiprováveis, ou seja, o bit 0 e o bit 1 têm a mesma probabilidade de meio. Aqui eu estou mostrando a saída do canal da AWGN, o Y aqui. Então, os 2 pontos em vermelho são os símbolos. Na verdade, está errado aqui a legenda, mas o vermelho são os símbolos transmitidos e os azuis, os pontos azuis, são os símbolos recebidos, porque eles passaram por um canal ruidoso. Aqui eu tenho o detector e a probabilidade de erro de bit desse detector. Então, conforme a gente vê que conforme a SNR aumenta, a probabilidade de erro de bit vai diminuindo. Então, aqui continuando com o exemplo, o detector MAP para esse problema, ele é dado pela seguinte equação, ou seja, a classe, ou seja, o símbolo, o símbolo ele é escolhido de acordo com o símbolo que maximiza essa probabilidade SM dado o vetor, ou seja, o escalar recebido aqui, que pode ser reescrito da seguinte maneira: probabilidade de y dado o símbolo M vezes a probabilidade do símbolo M. Então, se o símbolo for o S0, ou seja, se o símbolo S0 é transmitido, então o sinal recebido ele é dado por essa equação, y igual S0 mais W, ou seja, o símbolo mais ruído. E conforme nós vimos, a probabilidade condicional de y dado S0, ela é escrita conforme uma distribuição gaussiana, que a gente sabe que a média é -1 e a variância é variável de acordo com a relação sinal-ruído. Agora, se o símbolo for o S1, ou seja, se o símbolo S1 for transmitido, então o sinal recebido ele é dado pela equação y igual a S1 mais W, que também essa probabilidade condicional de y dado S1, ela pode ser calculada utilizando-se a distribuição gaussiana. No caso, quando nós transmitimos o símbolo S1, conforme nós lembramos, ele é igual a 1. Então, a média, como esse valor S1 é determinístico e W é um valor aleatório definido pela distribuição gaussiana, com média 0 e variância igual a sigma ao quadrado, nós temos que y é também uma variável aleatória gaussiana,
Só que no caso, agora ele vai deixar de ter média igual a 0 e vai ter média igual a 1. Porque aqui nós estamos somando o valor 1 à distribuição gaussiana, que tinha média 0 e passa a ter uma média 1. Mesma coisa aconteceu aqui, só que conforme nós sabemos, o símbolo S0 é igual a menos 1. Então, quando nós somamos menos 1, que é um valor constante, aos valores da distribuição aleatória gaussiana que dão o ruído, nós temos que a média desse caso vai se tornar menos 1, ou seja, y vai ser também uma distribuição gaussiana, uma variável aleatória com distribuição gaussiana, porém com média menos 1 e variância igual a sigma ao quadrado. Então, como a probabilidade de S0 e a probabilidade de S1 é igual a meio, e nós vimos que a probabilidade dos bits elas são equiprováveis, ou seja, os dois bits são equiprováveis, nós temos que a probabilidade dos dois são iguais, a probabilidade dos símbolos também vai ser equiprovável. Então, igual a meio, então o detector MAP vai ser equivalente ao detector do Maximum Likelihood, porque nós temos que as duas classes têm a mesma probabilidade. E assim, nós podemos escrever que a classe, ou seja, o símbolo SM, vai ser aquele símbolo que maximizar essa equação, que é a equação da probabilidade condicional de y dado S1 ou S0. Então, a classe escolhida, ou seja, S0 ou S1, vai ser a classe que maximizar essa equação. Se nós tomarmos o log neperiano dessa equação, nós vamos chegar aqui na equação equivalente, porque se nós observarmos, se nós maximizarmos esse termo aqui em cima, nós vamos maximizar essa equação. Então, no final das contas, nós podemos dizer que se nós maximizarmos essa equação y menos sm ao quadrado, nós encontramos qual dos dois símbolos maximiza esse valor aqui, nós encontramos o símbolo que foi transmitido e, consequentemente, o bit transmitido. Aqui, esse exemplo da detecção que nós fizemos aqui, que nós fizemos manualmente, eu implementei ele utilizando a biblioteca scikit-learn. Vocês vão encontrar esse exemplo no zip, que eu vou subir para o site. O nome do arquivo é BPSK, o nome do notebook é BPSK_detection. Então, nesse arquivo vocês vão ver que eu plotei a relação energia de símbolo versus N0, ou seja, a relação sinal-ruído, versus a taxa de erro de bit, a BER, para esses pontos aqui, e comparei com a BER teórica para o BPSK. Então, vocês veem que a curva se aproxima bem da curva teórica. Então, utilizando aqui o detector MAP, nós obtemos a curva que é igual à curva teórica. Alguns pontos aqui, algumas observações aqui nesse exemplo, é que eu importei a classe Gaussian NB, ou seja, Gaussian Naive Bayes, ou seja, o classificador Naive Bayes gaussiano, que faz parte do módulo Naive Bayes da biblioteca scikit-learn. Aqui eu instanciei o objeto da classe Gaussian NB, treinei esse classificador e executei a classificação, ou seja, a predição. Então vocês vão encontrar esse exemplo lá, é bem simples. Agora eu falo sobre o classificador Naive Bayes multinomial, ou seja, nós consideramos que as probabilidades condicionais são distribuídas com uma distribuição aleatória multinomial. Com o classificador Naive Bayes multinomial, os atributos eles são discretos. Então, diferentemente do classificador Naive Bayes gaussiano, que os atributos não eram discretos, eles eram contínuos, aqui eles são discretos.
e eles representam as frequências com as quais determinados eventos são gerados por uma distribuição multinomial, com probabilidades P1 até Pk, onde Pk é a probabilidade de que o evento K ocorra. Então aqui ele conta a quantidade de eventos que são gerados pela distribuição no multinomial, ou seja, a quantidade de eventos de um determinado atributo. Dessa forma, o vetor de atributo x, ou seja, x1 até xk, o vetor coluna, é então um histograma com xk contando o número de vezes que o evento k foi observado em uma instância específica. Então aqui, cada atributo conta quantas vezes um evento ocorreu. Ou seja, por exemplo, num texto, cada atributo vai dizer quantas vezes a palavra casa ocorreu naquele documento. A palavra casa, carro e assim por diante. Então, esse vetor de atributos ele vai conter o número de vezes que cada termo ou cada evento, aqui no caso seria uma palavra, foi observado naquela instância, que no caso seria um texto específico. Esse classificador, ele normalmente, conforme eu acabei de dar o exemplo, ele é usado para a classificação de documentos, com eventos representando a ocorrência de uma palavra naquele documento. A probabilidade de observar um histograma x, ou seja, esse vetor com o número de ocorrências para cada atributo, aqui ele é dado pela essa equação, que é o somatório de xk fatorial, produtório de xk fatorial e produtório das probabilidades pqk elevado a xk, onde o pqk é a probabilidade da classe ck gerar o atributo xk. Aqui um exemplo que eu coloquei lá também no zip, que eu vou subir no site. O nome do exemplo é Classifying Text, multinomial NB. Esse exemplo ele é interessante, bem interessante. Ele faz a classificação de textos em categorias ou classes, conforme vocês queiram nomear. Esse exemplo ele usa uma base de dados de grupos de discussão disponibilizada pela biblioteca Scikit-Learn. Então vocês podem baixar essa biblioteca, essa base de dados, através da biblioteca Scikit-Learn. Ela contém 20 tópicos de discussão. E esse exemplo aqui eu classifiquei os textos em 4 classes. Então, ao invés de usar as 20 classes, eu escolhi apenas 20 classes, 4 classes diferentes. Eu escolhi religião, cristianismo e espaço e computadores. E o objeto aqui, conforme eu vou mostrar aqui, eu utilizei um objeto da classe Count Vectorizer, que esse é interessante utilizar porque ele vai criar uma matriz que registra o número de vezes que cada palavra aparece. Então, para o classificador Naive Bayes multinomial funcionar, ele precisa de ter uma entrada que seja uma matriz que contenha o número de vezes que cada palavra aparece em cada documento, ou seja, em cada grupo de discussão aqui. E aqui eu apresento a matriz de confusão. Eu vou voltar nela aqui, vou fazer algumas observações com relação ao exemplo da classificação de texto. Aqui eu importei a classe multinomial NB, que faz parte do módulo Naive Bayes da biblioteca Scikit-Learn. Em seguida, eu peguei e baixei a base de dados com os 20 tópicos de discussão. Então, é bem interessante, vocês usam essa função aqui da biblioteca, então vocês precisam também importar essa classe fetch _20 newsgroup, que vai ter essa função para poder baixar a base de dados. Aqui eu imprimo o nome desses grupos, ou seja, os tópicos de discussão de cada grupo. Então vocês vão ver os 20 tópicos diferentes. Em seguida, eu treino e valido apenas com 4 classes. Então, como eu disse, eu escolhi religião, cristianismo, espaço e computadores.
Então eu peguei aqui para treinamento, então eu tenho um conjunto de treinamento. Então aqui eu digo qual o subset, o subgrupo que eu quero pegar o subgrupo de treinamento e um subgrupo de teste. Em seguida, eu instancio um objeto da classe CountVectorizer, que esse objeto, conforme eu disse, ele vai converter o texto em um conjunto de valores numéricos representativos, ou seja, ele vai retornar uma matriz com o número de ocorrência de cada palavra para cada tópico de discussão. Em seguida, eu instancio um objeto da classe multinomial NB, crio um pipeline para primeiro executar o CountVectorizer e em seguida o classificador multinomial NB e faço o treinamento e a validação. O resultado aqui final é a matriz de confusão, que a gente vai ver na próxima aula, mas ela é utilizada para verificar a performance do classificador. Então aqui, no eixo X, vamos chamar aqui, eu tenho os labels verdadeiros, ou seja, as classes verdadeiras. Então, quando eu fiz aqui a predição com a base de dados de teste, então esse resultado aqui, a matriz de confusão, é baseada nos dados de teste. Então, dado que eu sei, para fazer o teste, que eu sei a classe de cada mensagem dos grupos de discussão, então, por exemplo, eu tenho uma mensagem que era pertencente aos computadores, ou seja, a classe de discussão computadores. Então, esse é o label verdadeiro, ou seja, eu conheço anteriormente, como eu tenho aqui o subconjunto de teste, eu sei o label verdadeiro de cada texto. Então, dado que o label verdadeiro é gráficos, como ele classificou cada um dos exemplos da base de dados de teste? Então, ele classificou 5 como religião, 2 como cristianismo, 2 como espaço, e a maioria ele fez corretamente. Então, ele classificou corretamente a maioria como computadores. Em seguida, ele fez para espaço, ele classificou 1 como religião, 5 como cristianismo e 377 corretamente e 11 como gráficos, como computadores. Mesma coisa ele faz para cristianismo e para religião. Vocês podem ver aqui que existe uma certa confusão, por isso que se chama matriz de confusão. É o quão confuso o modelo ficou, o classificador ficou para fazer a classificação. Então, como o cristianismo e religião têm muito em comum, então muitas mensagens que estão aqui nesses tópicos de discussão, eles contêm palavras que fazem o classificador ficar indeciso, ficar confuso e acaba classificando muitas delas como religião e algumas outras como cristianismo. Então aqui vocês podem ver que 49 mensagens do grupo de discussão que eram de religião, elas foram classificadas como cristianismo. Então existe uma certa confusão aqui do classificador, porque existe uma certa correlação entre esses dois grupos de discussão. O outro classificador, conforme nós vimos, é o classificador Naive-Bayes de Bernoulli. Esse classificador ele é baseado na distribuição de Bernoulli, que é uma distribuição binária. Então, esse classificador ele considera que os atributos são variáveis binárias, ou seja, booleanas, independentes, ou seja, o atributo pode estar presente, verdadeiro, ou ausente, falso. Então, assim como o classificador multinomial, esse classificador ele é utilizado para tarefas de classificação de documentos, onde os atributos binários da ocorrência de termos, ou seja, de palavras, eles são usados em vez da frequência dos termos. Então, aqui, diferentemente de contar o número de vezes que uma palavra aparece num texto, ele só diz se a palavra está presente ou não naquele texto. Se o XK é um atributo booleano que expressa a ocorrência ou ausência do iésimo termo, ou seja, da iésima palavra, do vocabulário de termos, ou seja, do vocabulário de palavras, então a probabilidade de um documento pertencer à classe CK é dada por essa equação aqui. P de x dado CK é igual ao produtório
de PQK elevado a XK, 1 menos PQK elevado a 1 menos XK, onde PQK é a probabilidade da classe CK gerar o termo XK. Esse classificador, o Naive Bayes de Bernoulli, ele é bastante utilizado para classificar textos curtos e tem o benefício de classificar explicitamente a ausência de termos, ou seja, a ausência de palavras. Aqui um outro exemplo de aplicação interessante também é a classificação de mensagem entre spam e não spam, ou seja, RAM. Analisando aqui o código, novamente, no caso aqui eu estou importando a classe Bernoulli NB, ou seja, o classificador Naive Bayes de Bernoulli, que pertence ao módulo Naive Bayes da biblioteca scikit-learn. Importo também aqui o Count Vectorizer para gerar aquela matriz que o classificador precisa para poder funcionar corretamente. Também importa aqui o Train Test Split para dividir a minha base de dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de validação. Na sequência, eu faço o download dessa base de dados que está no GitHub. É uma base de dados de mensagem SMS. Então eu vou classificar essas mensagens SMS entre spam e não spam, em RAM. Utilizo a biblioteca Pandas para poder baixar essa tabela, para baixar essa base de dados com mensagens SMS do GitHub. Em seguida, eu converto os labels, porque a base de dados que vocês baixam aqui do GitHub, ela vem com labels em strings, RAM ou spam. Então é mais fácil de trabalhar com valores discretos, 0 ou 1. Então eu converto aqui através do map, eu falo que onde tiver escrito RAM, eu troco por 0, e onde tiver escrito spam, eu troco por 1. Vocês vão ver também que não necessariamente isso é necessário, mas fica mais fácil de entender às vezes. E algumas vezes isso facilita o algoritmo a trabalhar mais rapidamente. Em seguida, eu divido a base de dados em 75% para treinamento e 25% para validação. Isso não está escrito aqui, mas por default, quando você não passa o tamanho, a porcentagem que você quer para treinamento e validação, por default, por padrão, são 75% para treinamento e 25% para validação. Em seguida, eu instancio um objeto da classe Count Vectorizer com esse parâmetro binary igual a true, porque no caso aqui, como eu preciso fazer o Count Vectorizer criar uma matriz booleana, eu preciso dizer para ele que, ao invés de fazer contagens, que ele diga apenas que um termo está presente ou não naquele documento. Então ele cria uma matriz booleana indicando ou não a presença de uma palavra naquela mensagem SMS. Em seguida, eu transformo as mensagens, a base de treinamento, utilizando o Count Vectorizer. Então eu gero essa matriz, a matriz para treinamento, a partir do Count Vectorizer, que vai me dizer, uma matriz que vai me dizer se um termo, uma palavra está presente ou não naquela mensagem. Em seguida, eu instancio um objeto da classe Bernoulli NB, digo binarize none, porque none significa que eu não quero que ele binarize, porque eu já estou fazendo isso aqui no Count Vectorizer, então eu não quero que ele diga que valores maiores do que 0 são iguais a 1 e valores menores do que 0 são iguais a 0 ou alguma coisa do tipo, porque eu já estou fazendo isso. Eu já estou fazendo isso aqui no Count Vectorizer. Em seguida, eu treino o modelo. Então, eu treino o modelo com a base de treinamento. Em seguida, eu transformo o teste, ou seja, a base de dados de validação,
eu transformo ela para gerar um vetor booleano, ou uma matriz booleana com count vectorizer. Essa matriz vai me dizer, conforme ela diz para a base de treinamento, se um termo está presente ou não, e faço a predição para essa base de validação. Então, aqui eu tenho novamente a matriz de classificação, que vai me dizer o quão bom é esse classificador, baseado nos dados de teste da base de dados de validação. Então, conforme eu disse, esse exemplo é uma classificação de mensagens entre spam e não spam, ham. Esse exemplo ele usa a base de dados que nós baixamos do GitHub. Ele classifica as mensagens em duas classes, spam e ham. O objetivo da classe CountVectorize aqui é criar uma matriz que registra se uma palavra está presente ou não naquela mensagem. E temos aqui a matriz de confusão que nós utilizamos para verificar a performance do classificador. Então aqui nós vemos que, baseado nos valores do conjunto de validação, zero mensagens que são realmente ham, que são mensagens não spam, mensagens verdadeiras, foram classificadas como spam, o que é bom, e 1.207 foram realmente classificadas como ham, ou seja, mensagens verdadeiras foram classificadas como mensagens verdadeiras, todas elas. Agora aqui nós estamos pegando as mensagens que são realmente spam e vendo como o classificador se comporta. Então 156 delas foram classificadas como realmente spam, ou seja, um negativo verdadeiro, e 30 delas foram classificadas como ham. Então significaria que uma mensagem que era spam, você vai receber ela na sua caixa de e-mail e não vai ter o filtro dizendo que aquilo é um spam. Então aqui, para esses 4 valores, essas 4 posições da matriz, eu tenho aqui quando o valor da classe verdadeira é ham e eu tenho a classificação como sendo ham, ou seja, um positivo verdadeiro. Tenho que quando a classe é ham, mas a mensagem foi classificada como spam, eu tenho o que nós chamamos de negativo falso, ou false negative. No caso, se o label, o rótulo verdadeiro, for spam e a mensagem for realmente classificada como spam, eu tenho o chamado de negativo verdadeiro. E se a mensagem for realmente um spam, mas for classificada como ham, eu tenho o que nós chamamos de positivo falso. Esse exemplo também vai estar lá no site, no zip, com exemplos, e o nome dele é Spam Classification Bernoulli NB. Agora aqui as tarefas e alguns avisos. Bom, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre classificação linear. Eu vou falar sobre regressão logística, que é também um classificador linear. Como eu disse, os exemplos eles vão estar lá no site, num zip. A lista 4 também já vai estar disponível e já pode ser resolvida. A lista 3 vocês podem entregá-la até o dia 21/4, semana que vem. E uma coisa muito importante, pessoal, todos os exercícios que envolvam programação eles devem estar implementados no notebook do Jupyter. Vocês têm que implementá-lo no notebook e executá-lo no notebook e depois comitá-lo no GitHub. Porque caso contrário, eu não vou conseguir avaliar os exercícios de vocês. Porque eu não vou ter tempo de pegar todos os repositórios e rodar todos os exercícios. Então, a ideia de usar o notebook foi para facilitar um pouco isso, para facilitar que eu possa ajudar vocês com dúvidas e também possa me ajudar a corrigir os exercícios. Porque eu não vou ter tempo de rodar todos os repositórios, baixar os repositórios e rodar. Mas se vocês fizerem tudo isso com o notebook Jupyter, fizerem os exercícios e ao final rodarem e depois comentarem no GitHub, eu vou conseguir ver todos os gráficos e todos os resultados. Então eu peço que vocês passem todos os exercícios que não tiverem. Eu percebi que muitas pessoas estão entregando apenas um Python, um arquivo PY,
e não estão me entregando o notebook. Então eu não consigo corrigir aqueles exercícios. Então eu peço que vocês passem para um notebook do Jupyter o mais rápido possível para que eu possa continuar a correção. Caso contrário, eu não vou ter como corrigir aqueles exercícios e eles vão acabar ficando sem nota. Então, por favor, vocês têm mais umas 2 semanas para poder passar esses notebooks, esses exercícios que não estão como notebooks do Jupyter, para notebooks, por favor. E, novamente, o atendimento às quartas-feiras, das 8 às 10, pelo Skype, das EZ4FAP, e o material está disponível no site. Novamente, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula. Abraços, até logo.